Os gritos de dor eram mais audíveis lá fora e tão lancinantes que me deram a impressão de serem um resumo de todas as dores do mundo. É quando o sofrimento encontra sua voz que a piedade nos agita a alma. Aquela mesma dor sem gritos não me teria feito mal, mas tinha voz. E a despeito do brilho do sol, do esplendor da vegetação tropical e das brisas frescas que me vinham do oceano, o mundo me parecia numa confusão terrível, como que atravessado de manchas negras e rubras e povoado de fantasmas. E foi assim até que eu caminhasse para bem longe, para um ponto onde a voz da dor não mais me chegasse aos ouvidos. Eu acabei de ler Frankenstein, da Mary Shelley, que é do ano de 1800 e alguma coisa também, e esse aqui é de 1896. Do Frankenstein é mais no início ali do século, e eu vi que tem algumas coisas parecidas, principalmente porque esse aqui também, a história dele, o resumão da ópera, é que tem um cara que ele se torna um náufrago, aí ele é recolhido para um navio, e esse navio é muito esquisito, tem um monte de animais engaiolados, não sei o que lá. Aí acontece um conflito, e o dono desse navio fala assim, não, não quero mais vocês aqui, vou deixar vocês na ilha lá que vocês ficam, e vai todo mundo descer. E aí todo mundo desce, e o personagem principal também, e ele vai para essa ilha, e lá ele descobre que tá exilado nessa ilha um cientista que ele já tinha ouvido falar, porque era um cara que, na época que pertencia lá à alta sociedade, acho que de Londres, ele foi meio que exilado porque ele fazia experimentos esquisitos, que as pessoas não gostavam, na área da medicina. E aí ele descobre nessa ilha que esse cara estava fazendo experimentos científicos com esses animais. No resumo da ópera, o que esse cara estava fazendo? Ele estava pegando animais, aí ele abria e ele descobriu que no cérebro, ele mudando algumas coisas de lugar, ele conseguia dar características humanas para esses animais. E aí ele conseguia fazer com que esse animal, tipo, num período curto de tempo ali do desenvolvimento mesmo do animal, ele desenvolvesse, tipo, mãos humanoides, ou então polegar, ou alguns animais ele conseguia fazer falar, ou então ter sentimentos. Algumas espécies dava menos certo do que outras. As que mais dava certo era, eu acho que é chimpanzé, o personagem principal, que é um que fica mais humanizado. Mas tem outros que são extremamente bizarros, tipo, tem uma pantera, tem um bicho preguiça rosa, algo assim. E assim como no Lovecraft, Frankenstein eu acho que não conseguiu tanto, mas assim como no conto do Lovecraft que eu li, que eu não sei falar até hoje o nome, acho que é o Conto de Cthulhu, algo assim, o H.G. Wells, consegue fazer você entrar na história de um jeito que aquela estranheza você sente. Porque assim, ele não descreve. Ele descreve bem, mas como é uma coisa que é muito da imagem, não é tanto sobre ele descrever a imagem, é mais sobre a sensação. Então, ele tem uma figura muito esquisita ali, que eu até quero ver depois da adaptação para cinema como é que ficou, mas tem uma figura de imagem, de aparência muito esquisita, mas o que te deixa angustiado não é a aparência que você está lendo, não é a descrição da aparência, é ele descrever que aquele animal tem percepções, tem características que são humanas. Isso é, meu Deus. Isso tem tudo a ver com uma teoria que uma vez eu criei na minha cabeça, que eu não criei, que às vezes eu li em algum lugar, não sei. Mas uma ideia que eu vi que eu já percebi que as coisas mais assustadoras, a forma de você fazer uma coisa muito assustadora é você pegar uma imagem humanoide, pegar uma coisa humana, normal, natural, assim, que seja semelhante a você, e você distorcer um pouquinho, a ponto de ser exatamente um ser humano, mas um pouquinho distorcido. E é por isso que a gente tem tanto medo de personagens, de vilões, que eles são tipo assim, igual uma pessoa, só que sem boca, ou igual uma pessoa, só que meio robotizado, ou então igual uma pessoa, só que não tem olhos nas órbitas, algo assim, entendeu? E nesse livro ele vai direto nisso. Ele comenta, por exemplo, que logo no início que ele tava na ilha, uma das primeiras experiências que aconteceu foi com a pantera, uma pantera negra que tinha. E ele conta que essa pantera, quando começou os procedimentos a ser feitos, o animal tava, tipo, dopado ali, né? E aí, quando essa pantera acorda, que ela começa a gritar, que foi um dos primeiros trechos que eu falei, que ela começa a gritar, os gritos eram gritos humanos.
Ah, moto passando. Esse grau dele deu errado, então. Pá, a moto dando grau na rua de casa. Acho que ele folosou a moto dele. Vai passar de novo. Ó, 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 ó. Ah, merda. Cara, essa moto vai ficar passando bem aqui. João, você não tá entendendo. Ele tá indo lá na esquina, dando a volta e voltando pra dar o grau de moto. Ele tá derrapando, tá vendo aquele vídeo? Olha lá. Ah, esse vídeo vai ficar bom. O que eu tava falando? Da Pantera. E aí, quando ele, depois da Pantera acordar desses procedimentos serem feitos, essa Pantera tá com traços humanizados. E aí, o que acontece? Ela começa a gritar com uma voz humana. Urrar de dor com uma voz humana. Então, você lê e essa descrição na sua cabeça começa a te bugar. Porque você começa a refletir, como que eu me sinto sobre isso? É um animal. Mas algo nele agora mudou de forma que agora ele é um pouco humano. Então ele é um pouco semelhante a mim. Então a dor que ele sente agora, eu posso me compadecer, porque o grito que eu tô ouvindo é como se fosse eu gritando. É um semelhante. Tem outros momentos da história também que acontece isso, que eu não gosto de dar muito spoiler da história, mas tem uma parte que ele conhece um grupo desses animais que são mais para primatas, então deu mais certo as alterações lá, eles são um pouco mais humanos. E essas figuras animalescas, elas se organizam numa caverna. E aí elas se reúnem e tal lá. E eles têm um código de... Como é que eu falo? Tipo um código de conduta, de leis, que eles não podem andar como os animais. Eles estão, tipo, tentando se organizar numa sociedade ali, seguindo mais ou menos o que eles veem que os seus líderes, que é o cientista e um outro cara que tem, ensinam eles a fazer. E é muito conversado sobre que, a longo prazo, mesmo que eles tenham características humanas, eles vão voltar a se tornar animais, porque essa é a natureza deles. E eu achei bem esquisito que, assim, dentro desse código de conduta deles é muito inspirado no que o cientista ensinou. E quando esse cientista morre, essa principal referência morre, o personagem principal tá lá, ele precisa garantir a segurança dele. E aí ele fala assim: não, fulano não morreu. Ele tá lá no alto observando todos vocês. Então vocês não podem fazer nada de errado. E na hora que eu li isso, eu falei: isso é uma referência religiosa. Porque a noção que eles criam para controlar essas figuras animalescas, que são animais e que agora têm características humanas, é criar um código de conduta moral que tem uma inspiração no religioso. Pelo menos eu senti isso, para tentar controlá-los e manter eles nas rédeas. E aí, enquanto eu li isso, eu fiquei pensando, cara, eu entendo a forma como as pessoas pensaram, que é uma frase que eu já vi uma vez, que a religião ela foi inventada pelos homens para controlar os homens. Já vi essa frase em algum lugar, não lembro. E isso me fez refletir sobre algo que eu nunca tinha refletido dentro dessa temática, que é justamente, se o homem tivesse criado a religião, a fé cristã, e eu falo muito da fé cristã aqui porque eu sou cristã, então é o tema que eu gosto de conversar aqui no canal. Se o homem tivesse criado a fé cristã, ele teria feito uma fé mais confortável para eles. Me acompanha. Todas as vezes que a gente vê outras formas de fé, e no ensino médio e tal, a gente lê bastante sobre filosofia e sobre como muitas simbologias dentro da filosofia apontam para a fé greco-romana. Então nós temos lá a divindade do amor, a divindade da guerra. E eu acho muito legal trabalhar a partir desse ponto de vista greco-romano, porque é um excelente exemplo de como seria uma fé se nós tivéssemos inventado. E nisso, claro que já tô dando a entender que eu não creio que a fé cristã ela é inventada. Eu creio que Deus é verdadeiro e que nós cremos em Deus porque ele é real e porque ele se revelou através de sua palavra, através de Cristo. E a fé greco-romana, para mim, é um exemplo de como a nossa religião seria se nós tivéssemos criado e inventado ela. Por quê? Porque na religião greco-romana nós temos divindades superiores
que fazem coisas que nós almejamos ou concordamos ou desejamos no nosso íntimo. Então você tem a deusa do amor, e ela é toda devassa, pipipi, ela se entrega. Nós temos o deus dos prazeres, do vinho, nananã, e ele também é todo devasso, e tem todo o negócio do bacanal. Nós temos o deus Zeus, que é um líder, e ele faz um monte de coisa errada mesmo, ele sendo líder. Aí nós temos uma deusa a deusa Atena, que é da arquitetura, da sabedoria, das artes, mas ao mesmo tempo ela é bastante nariz em pé, então quando as coisas não são do jeito dela, ela não gosta. Então nós temos várias divindades que representam áreas diferentes da humanidade. E dentro do greco-romano, as práticas greco-romanas de cultuar esses deuses envolviam fazer coisas que os deuses aprovavam, coisas que eram confortáveis para o ser humano. E aí, quando eu li esse texto, e agora talvez pode estar um pouco desconexo já, mas é uma reflexão que me veio enquanto eu lia, eu fiquei refletindo sobre isso, que eu discordo dessa noção de que a nossa fé em Cristo, nossa fé em Deus, ela é inventada porque ela é totalmente desconfortável. A palavra de Jesus nos deixa desconfortáveis, porque ela faz a gente ir pro lado contrário do que a gente quer fazer. Então, tem muitos textos que a gente lê da máxima da regra de ouro. Faça para o próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você mesmo, né? E a máxima de Deus, a máxima de Cristo que ele traz é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas ele coloca ainda mais, ele fala pra gente, a palavra fala pra gente suportar uns aos outros, ela fala amem uns aos outros porque eu primeiro os amei, ela fala amem aos seus inimigos, que benefício tem você amar os seus amigos, até os pagãos fazem isso. Então, todas as formas de conduta que a gente vê na Bíblia, que Jesus nos fala pra ter, ela é sobre um amor sacrificial. O marido se sacrificar pela esposa, a esposa se sacrificar pelo marido, os filhos se sacrificarem pelos pais, os pais se sacrificarem pelos filhos. E por que nós devemos fazer isso? Porque Cristo se sacrificou por nós. É sempre uma noção de amor inspirada em Deus e que tem a ver com o sacrifício, de sacrificar o teu desejo pessoal. Então, meu desejo é fazer o mal pro meu próximo, mas inspirado no exemplo do Pai, que é superior a mim, e que eu nunca vou ser como ele, mas eu devo buscar tentar ser, eu vou tentar ser alguém melhor. E a gente seria muito burro de inventar isso, porque para nós humanos seria muito mais cômodo inventar um panteão greco-romano, onde eu tenho pessoas que eu admiro, que eu me inspiro porque fazem aquilo que eu gostaria de fazer. E ao invés de mortificar a carne, que é o que Cristo fala. Sei que essa resenha ficou toda bagunçada, porque isso não tem tanto a ver, mas no meio dessa literatura de terror, de refletir sobre humanidade, o que nos faz humanos, qual é a nossa moralidade, qual é o nosso código de conduta, isso fez muito eu refletir sobre a minha fé também. Eu reflito sobre a minha fé o tempo todo, ela é o tempo todo colocada à prova. Então, eu acho que talvez essa é uma parte muito legal da fé, né? Ela não é a fé, segundo a palavra, segundo a Bíblia, ela não é uma fé cega. Ela não é só, é isso aqui, pronto, acabou. Ela tem uma lógica. Tanto é que muitos dos pais da teologia também são pais da filosofia. Tomás de Aquino, Agostinho. E muito do que a gente vê, sei lá, nas palavras de Sócrates influenciaram também no período ali que acontece a história de Cristo. Eles são próximos, não é contemporâneo, mas é próximo, não sei se dá pra dizer que é contemporâneo. E eu refleti muito sobre todas essas coisas e achei que era importante falar sobre isso aqui também. Essa foi a resenha super maluca, nada a ver, de hoje, começando em A Ilha das Almas Selvagens, indo pra filosofia, indo pro cara dando grau de moto aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, paz do Senhor e tchau, tchau.